pôr a gravar. Nós hoje vamos então dar início ao nosso quarto treino deste programa de treino das relações saudáveis. E, e nós hoje vamos falar da forma como tomamos decisões, do processo da tomada de decisão na relação. E quando eu falo de relações, normalmente eu direciono-me mais para as relações de casal. Mas a verdade é que todas as relações podem ser aqui abrangidas. As relações de casal são sempre aquelas mais intensas em termos de gestão emocional. E por isso, e na verdade são aquelas com as quais eu trabalho mais e às quais dedico um bocadinho mais do meu tempo e atenção. E antes de começar, quando nós falamos de decisões, eu queria recordar que quando eu digo que na academia nós trabalhamos 3 Cs, não é? O conhecimento, o comportamento e o conhecimento, a consciência e o comportamento, e a forma de nós entrarmos nestes 3 Cs é através da informação que passamos, seja nos ginásios, nos cursos ou em tudo o que fazemos. Reparem, o último C é o do comportamento. E na verdade, o C do comportamento é aquele que surge após a decisão. Quando nós transformamos os Cs em As, e nós percebemos que os Cs se transformam em As, que é o autoconhecimento, a autoconsciência, e o C do comportamento se transforma em autocontrolo, que este é o santo graal, é aquilo que eu digo que todos nós queremos, tomar decisões conscientes, não é? Daquilo que nos impulsiona. E aqui salientar que uma decisão é uma resposta que nós queremos dar em função de objetivos que definimos e daquilo que analisamos e não uma reação não ponderada. Portanto, quando nós escolhemos o nosso comportamento, nós queremos dar resposta e não reagir de forma espontânea ou não ponderada. Portanto, estes 3 Cs levam-nos aqui. E como nós, provavelmente eu já terei dito aqui, menos de 10% das nossas decisões diárias são tomadas de forma consciente, nós vemos o que o grau de desculpem que eu fiquei aqui só com qualquer coisa no olho. O grau de dificuldade que nós temos em decidir de forma consciente, porque nós não sabemos que o que é que estamos a alocar a esse processo. Ou seja, se nós decidimos de forma inconsciente, nós não sabemos sequer que o estamos a fazer, ou baseado em que critérios. E quando eu digo isto, nós pensamos habitualmente em decisões muito importantes, mas na verdade nós podemos pensar em decisões como tomar banho, comer. Nós no banho, nós dificilmente já pensamos, ok, agora vou-me esfregar assim, eu vou-me esfregar assado e vou pôr o amaciador e vou tirar o shampoo. Nós fazemos tudo de forma espontânea, de forma pouco consciente. Nós conduzimos de forma não consciente. Nós já conseguimos ir a conduzir e a pensar em mil e uma coisas e que na verdade não interferem com a nossa condução ou com a eficiência da nossa condução, na maioria das vezes. Portanto, nós fazemos uma série de coisas ao longo do dia de forma inconsciente, que já estão processadas e nas quais nós já nos tornamos eficientes. E isto é importante que nós consigamos tomar decisões de forma não consciente, porque este é também um processo de aprendizagem. Nós inicialmente não somos conscientes, somos inconscientes e incompetentes, não é? Quando nós, por exemplo, não sabemos conduzir ou não sabemos cozinhar, mas vamos gradualmente assumindo competências e consciência, e depois, quando mecanizadas, normalmente perdão, são coisas que são mecanizadas, nós já conseguimos fazer um arroz sem pensar no que estamos a fazer e a falar ao telefone ou a pensar noutra coisa. E isto é ótimo para libertar espaço, não é, no nosso cérebro e libertar espaço nos nossos dias para que nós possamos fazer determinadas tarefas de forma rápida, eficiente e não consciente. Ora, mas quando nós passamos para o tema das relações, isto já não é necessariamente bom.
Pode haver meia dúzia de coisas que nós fazemos, sei lá, imaginemos que há uma rotina, não é? Nós acordamos, viramos para o lado, damos um beijinho, dizemos bom dia, ou adormecemos da mesma forma, isso pode ser ótimo. Ou tomar o banho assim, não é? Ou conversar assado, isto pode funcionar. Mas é preciso não esquecer que a consciência, a consciência precisa de duas coisas: foco e atenção. Foco e atenção. Portanto, quando nós sabemos que uma relação é algo mutável, é constituída por duas pessoas que estão a fazer um caminho em paralelo, mas de vez em quando há desvios, não é? O que caracteriza uma relação é o facto de as duas pessoas decidirem fazer aquele caminho em paralelo, não um caminho só, não um caminho só, mas fazerem aquele caminho lado a lado. Ou seja, cada uma faz o seu lado a lado. E quando há um desvio numa, não é? No início o desvio não se nota, mas conforme nós vamos avançando, o desvio vai se tornando mais notório e, a dada altura, torna-se exuberante. Exuberante. Portanto, um está aqui e o outro está aqui. Então, foco e atenção para nos permitirem para nos permitirmos ter consciência de que cada decisão, cada ação pode desfazer desvios no caminho ou, não é, como é a dois, para ter foco e atenção no nosso parceiro, não nas expectativas que ele pode eventualmente ter sobre nós ou até nas expectativas que nós podemos ter sobre o comportamento dele. Mas se há amor, há companheirismo, há amizade, há cuidado, há respeito, há esta nutrição que faz com que nós tenhamos também que zelar, não é, pelo bem comum, e o bem comum é a relação, não é? É um caminho mais outro caminho, dão esta direção. Portanto, neste caso, toda a consciência possível é benéfica. Porquê? Porque se as coisas do dia a dia, se as coisas do dia a dia podem eventualmente até ser mecanizadas, para as mecanizarmos, para criarmos estes hábitos saudáveis, estas rotinas saudáveis, seja tomarem um pequeno almoço juntos, conseguirem fazer a gestão do tempo para isso, arranjarem um momento ao longo da semana, ao longo do dia, em que possam enviar uma mensagem, trocar umas palavras, não é? Isto exige consciência dessa necessidade, dos efeitos benéficos destas decisões para depois serem routinizados, não é? Ou mecanizados de forma até inconsciente. Mas a verdade é que quando nós tomamos estas decisões que podem ser pequeninas, não é? As coisas funcionam e na maioria das vezes tudo está, tudo corre bem. Portanto, nós percebemos que quando estamos a tratar de coisas do dia a dia, normalmente nós temos consciência daquilo que nos motiva a tomar as decisões, vemos os prós, vemos os contras e é relativamente fácil. Ora, mas há outras decisões, não é? Que nós tomamos, nomeadamente a escolha das palavras que fazer. Vou começar pelo início. A escolha do parceiro ou da parceira. As pessoas pelas quais nós nos sentimos atraídas já são influenciadas por questões muito mais subliminares e inconscientes. Por isso é que há padrões. Não é? Então, vamos ver. Decisões como aquilo que nos chateia no nosso parceiro e que nos obriga a falar, o nosso trigger para as discussões, o nosso grau de tolerância, estas pequenas, grandes coisas que contribuem muito para a saúde de uma relação são influenciadas muitas vezes por questões inconscientes, das quais não fazemos por vezes a menor ideia e que funcionam num nível subliminar, são guardadas em alçapões, não é? Em alçapões no nosso inconsciente e nós não temos a possibilidade de aceder a elas assim no dia a dia. Como é que isto se vê? Como é que isto se vê nas relações? Vê-se nas palavras que dizemos, nas críticas que fazemos, nas interpretações, nos julgamentos. Quando nós dizemos tu és isto, na verdade, será
Ou será que somos nós que estamos a fazer essa interpretação, esse julgamento? Quando nós dizemos: "Ai, tu fazes isto porque", por que razão interpretamos nós o comportamento de alguém à luz daquilo que é, não é, o nosso mapa? E nós sabemos que o mapa não é o território. Quando eu tenho um mapa e olho para uma pessoa e leio o seu mapa, eu não estou com acesso não estou com acesso ao território, eu só estou com acesso a um mapa. E um mapa é uma representação da realidade, não é, que eu leio com os meus olhos, que eu faço, não a realidade. Mas na maioria das vezes nós temos a tendência para considerar que o mapa é o território, que a nossa verdade é a realidade. E aqui isto tudo é fruto de quê? Eu digo na maioria das vezes de duas coisas: de projeções e transferências. Nas relações isto acontece muito, 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 muito. E o que é uma projeção? Uma projeção é, eu pego em características minhas, eu pego em algo que é meu, situações, não é? E projeto no outro. Vamos imaginar, eu estou numa conversa e o outro diz-me que não quer fazer qualquer coisa e eu digo: "Mas será que não estás com medo de fazer isso?" Ora, aquele medo é uma projeção minha, porque ele pode estar simplesmente não lhe dar na real gana de fazer aquilo e não o faz. E quando eu digo: "Não estarás com medo?" Ou quando o outro me diz: "Se calhar não me está a apetecer ir jantar com aqueles amigos", e eu digo: "Mas caramba, tu já viste como tu tratas os teus amigos?" Isto é uma projeção minha. Sai na forma de crítica, sai na forma de interpretação, de julgamento, mas é uma projeção minha. Porque eu estou a ler à luz daquilo que é a minha realidade. E nós temos estes mecanismos de projeção muitas, muitas, muitas vezes ao longo do dia e ao longo da vida, então nem se fala. Eles manifestam-se muito com os nossos parceiros. Porquê? Porque eles são o espelho, eu digo o espelho quântico, não é, que o universo nos deu, muitas vezes para nós vermos aquilo que não queremos ver em nós. Aquilo que nós não queremos ver em nós. E eu até digo que a escolha é feita nessa medida, de forma inconsciente. Nós não sabemos, mas estamos a escolher alguém que nos vai permitir ver algo em nós. Para mim, esta também é a função das relações e, na verdade, da vida humana. Eu acho que nós nos cruzamos todos para aprender. E as escolhas que fazemos são otimizadas neste sentido, mesmo que seja de forma inconsciente. Mesmo que sejam de forma inconsciente, serão quase todas. E, nestes processos, nós temos a possibilidade de nos irmos conhecendo. Através destas projeções que nós fazemos no outro, mas eu acho que ela isto. Não, ela isto porque eu estou a projetar algo meu nela. Ou, não é? Projeções ou transferências. E as transferências são ligeiramente diferentes. Nós não projetamos algo nosso, projetamos algo do outro. Isto é, se eu tiver uma relação, se eu tiver tido uma relação disfuncional com o meu pai, eu posso ter uma tendência para encontrar ou procurar homens mais velhos com determinadas características. O que é que eu faço? Transfiro para esse homem, não é? Aquelas características do meu pai que, das duas, uma, ou foram suprimidas ou não foram satisfeitas, ou então que eu gosto bastante. Isto é, pego neste texto de competências e pego nas duas polaridades, aquelas características que o meu pai tem ou que o meu pai não tem e eu gostaria que tivesse. Portanto, posso escolher homens mais velhos, com um estilo muito mais paternal, que sejam diametralmente opostos ao meu pai ou muito semelhantes. Estas são normalmente aquilo que baseia as nossas decisões nas relações. O processo de transferência é também muito comum e acontece também muito, ou acontece muito com os homens, por exemplo, quando escolhem hum, por exemplo, quando escolhem mulheres mais novas, mas na verdade acabam por ser ou paizinhos ou às vezes filhos delas, também. Quase como se uma mulher que quisesse ter filhos ou precisasse de um pai, não é? Acabasse por juntar estas duas funções aqui e o homem é a mesma coisa, nós transferimos. E o interessante, e isto é importante salientar, que o inconsciente não tem processos lógicos, lineares. Ele não tem tempo, ele não pessoaliza, portanto, nós podemos ter numa relação esta ambiguidade de papéis. Esta ambiguidade de papéis. Numas determinadas circunstâncias posso ver, não é, o meu pai, outras, o filho que eu nunca tive.
Posso transferir para as outras pessoas casos e situações concretas. Eventualmente, vamos imaginar, se eu tive, vamos imaginar, uma relação abusiva com um determinado perfil, eu posso transferir características para essa pessoa e ela pode não as ter. E ela pode não as ter. Só que o meu inconsciente, por semelhança de algo, ou fisionómica, ou há algum padrão comportamental, outra coisa qualquer, eu transfiro para essa pessoa características que ela não tem. E faço disso, quase colo a identidade da pessoa. E muitas vezes digo, tu és. Mas mais, e isto é que é o tema realmente de hoje, eu ajo em função daquilo que eu acredito ser verdade. Portanto, imaginem que eu tive uma relação abusiva e depois, agora tenho outro companheiro, se de alguma forma eu transfiro para essa pessoa, não é? Algo, eu posso considerar que ele tem o mesmo comportamento abusivo. E o que acontece é que às vezes a realidade tida como concreta torna-se concreta nos seus efeitos. Né? Mesmo que essa pessoa não tivesse tido um percurso de abusos, é bem provável que eu possa ter comigo posteriormente. Porquê? Porque está feita a combinação. Não é? Se eu. Há um. Vou introduzir aqui só isto. Temos um tempo. Há uma coisa chamada efeito Pigmalião, que é as expectativas de uma pessoa, não é? Relativamente a outra condicionam o seu resultado. Portanto, vocês vejam que quando nós estamos sempre a dizer que alguém é, que alguém é, que alguém é, que é assim, que é assado, esta imagem que nós estamos a criar para ela, na verdade, depois quase se torna real na interação dessa pessoa connosco. E por isso é que muitas vezes os casais separam-se e depois, quando encontram outras pessoas, eles são completamente diferentes. Porquê? Porque as características que o outro reconhecia, este novo pode não reconhecer. E então, ao reconhecer outras, nós vamos ajustando e adaptando. Por isso é que nós não somos, nós vamos sendo à medida que nos relacionamos. E daí a importância de foco e atenção para percebermos para onde queremos ir. Falando de projeções e de transferências, como estávamos a falar, nós podemos perceber por que razão isto acontece. E porque é que nós guardamos, não é? Guardamos em nós estas coisas que nos fazem projetar e transferir. Primeiro, temos situações de stress emocional não resolvidas, não geridas, não digeridas, não processadas. Isto é, temos situações que foram intensas em termos emocionais, que não nos foi possível compreender para gerir e por isso ficam guardadas em nós e qualquer trigger, não, triggers específicos vão desplotar reações. Ora, mas estas situações normalmente acontecem em tenra idade, na infância, nem sequer na adolescência. E o que acontece é, nós não temos informação para processar isto, não temos, porque temos normalmente de 1 a 7 anos, não é? Não temos informação e o que acontece é guardamos com a interpretação que fizemos na altura, com benefícios, com prejuízos, mas de uma criança daquela idade. E muitas vezes são projetadas ao longo da vida para que nós depois nos possamos aperceber disso. Portanto, estas situações emocionalmente não resolvidas, não processadas, estão guardadas em nós, mas estão sempre à procura de uma oportunidade para o serem resolvidas. Portanto, qualquer interação pode permitir isso. Por outro lado, temos também as heranças, como eu digo, as heranças emocionais, que são heranças transgeracionais, isto é, são padrões comportamentais, é informação epigenética que nos é transmitida através dos nossos ancestrais, não é? Das nossas pais, dos nossos avós, bisavós, e que condiciona a forma como nós decidimos. Eu não sei se já vos disse, mas o nosso corpo armazena informação. Há estudos já feitos relativamente a esta informação transgeracional e, nomeadamente, um estudo relativamente recente, mulheres descendentes de pessoas que viveram o Holocausto e estiveram em campos de concentração, desenvolveram, não é?
desenvolveram no seu organismo uma capacidade de transmutar já não, uma enzima ou qualquer coisa assim, em proteína, isto é, tem a capacidade para ficar muitos dias sem comer. Isto foi estudado. E reparem, a fome que os ancestrais passaram, não é? Acabou por fazer originar um processo de mutação em termos genéticos que lhes permite hoje não ter fome e o organismo sobreviver com muito menos alimento. Agora, isto estamos a falar de algo que é possível de estudar. A questão das emoções acaba por gerar os mesmos mecanismos de adaptação, só que não são conscientes. Então, nós temos duas coisas: as situações de stress mal resolvido e estas heranças emocionais que passam de forma transgeracional. E o que é que nós podemos fazer para perceber como é que as coisas nos estão a afetar? Olha, eu digo que os verbos do Manual de Fitness Emocional acabam sempre por ajudar e ficamos sempre pelos primeiros: parar, escutar, contemplar e sentir. Nós, quando temos uma situação que eventualmente pode ser, está a causar algum conflito, o que nós fazemos é isto: paramos, escutamos, contemplamos e sentimos. E neste processo em que estamos assim, parados, em silêncio, em comunhão connosco e a sentirmos-nos, o que é que nós podemos fazer? Relativamente à primeira situação, às situações de stress emocional que ficaram guardadas na nossa infância, dificilmente nós acedemos a elas sem ajuda. Mas relativamente às heranças transgeracionais, nós temos a possibilidade de ver. E o exercício que eu vos proponho é o seguinte: vamos pensar numa situação numa relação, que tenha causado algum stress emocional e uma discussão, algo que tenha acontecido, algo que nós tenhamos decidido fazer, ou seja, algo que seja baseado numa decisão que nós tomamos, e depois vamos observar se estamos a reproduzir um padrão familiar. E a pergunta normalmente vai logo aos nossos ascendentes mais próximos, que é: estarei eu a reproduzir o padrão da minha mãe e eu do meu pai? Às vezes os pais têm o mesmo padrão, mas normalmente eles estão em polaridades opostas. Um representa uma polaridade, outro outra polaridade, mas da mesma questão. Então, como nós podemos observar esta questão, de ver os pais a agir, pensarmos: estarei eu ou terei eu decidido em função de algo que herdei dos meus pais? Se sim, o quê e de qual? Em que polaridade? Vamos imaginar que um pai é muito agressivo, o outro será muito submisso, mais passivo. Vamos imaginar que um pai é extrovertido, o outro à partida será mais introvertido. Que um é muito cuidador, o outro será mais cuidado. E normalmente as relações existem nestas polaridades. E quando nós temos consciência disso, nós podemos decidir fazer como o pai, fazer como a mãe e não nos julgarmos quando fazemos assim ou assado. O que acontece é que quando nós estamos polarizados, normalmente nós julgamos esta posição, a outra à contrária, como má. E por considerarmos má, estão a ver os pesos da balança, esticamos o peso todo e aquilo fica desequilibrado. Portanto, o que eu proponho como exercício é encontrarem uma situação em que tenham tomado uma decisão que pode ter gerado conflito interno, né, que seja, e vejam se estarão a reproduzir o padrão da mãe, do pai. Podem comparar com os irmãos, normalmente os nossos irmãos estão na polaridade contrária, e aí perceber o que é que vocês não estão a integrar, por que razão estão aqui nesta polaridade e o que é que não estão a querer integrar do outro, por que razão julgam, criticam este comportamento contrário. E a partir do momento em que nós podemos integrar os dois, isto é, decidir o que queremos fazer, independentemente de querermos estar aqui na posição da mãe ou na posição do pai, decidir que, ok, umas vezes ajo assim, outras vezes estou aqui no meio e não me julgo e nem me, por isto, faço apenas, aí é mais fácil nós trazermos
ao consciente, não é? Porque este trata sempre do mesmo processo, trazer ao consciente os processos inconscientes que nos obrigam a decidir sem que nós saibamos porquê. E agora só mesmo para terminar, eu quero reforçar uma coisa. Nós quando estamos a falar de emoções, e estamos aqui a falar de autocontrole e das decisões, nós nunca decidimos, ah, em função de uma emoção ou do que queremos sentir ou do que não queremos sentir, não. Normalmente a informação vem através da emoção. Há um trigger, a emoção traz, é é um gatilho de informação. Ok, estou a sentir isto, mas por que razão estou a sentir isto? Ah, é isto, então vou fazer isto. E quando nós falamos de gestão emocional, não é? Porque o que nós queremos é este autocontrole para sabermos gerir as nossas emoções, não é? Ou o que eu digo é gerir a forma como nós tomamos as decisões, porque as emoções são a informação, nós não as gerimos, nós vivemos-las. E o processo de gestão das emoções é vivê-las, é senti-las. Só que quando isso é feito em consciência, depois permite-nos tomar melhores decisões. E quando nós percebemos que, na maioria das vezes, nós tomamos decisões nas nossas relações com os nossos parceiros, que são baseadas em episódios que ocorreram antes dos nossos 7 anos ou que nos foram transmitidas pela nossa família, nós percebemos que para termos uma relação autêntica, nós temos que ir perceber tudo o que carregamos cá dentro e não é nosso, para depois entregar, deixar ficar no passado e podermos evoluir no presente rumo a um futuro melhor. E só assim é que é possível ter relações mais autênticas e mais saudáveis. No fundo, são um espelho da relação que nós temos connosco. Eu espero que o treino de hoje, que estão a bater as badaladas aqui no sino da igreja, espero que o treino de hoje vos tenha agradado e marcamos encontro para a semana, à mesma hora, para continuar este treino das relações saudáveis. Fiquem bem, um abraço e até a próxima semana.